Na queda, o mais belo dos anjos caiu por ser justamente o mais belo entre eles. Na queda, o homem caiu por ter sido criado à imagem de seu Criador, mas preferido àquele que traiu seu pai. Na queda, haverá sempre algo que fora corrompido, pois logo tudo de ruim, cruel e mal é apenas a corrupção de algo criado para o bem da ordem. Essa é a primeira lição que ouvimos de todo caçador mais velho. É o que eu diria para você se fosse como eu, e é o que você diria para outro como nós. Escrevo isso para que outro caçador, seja este de sangue ou necessidade, para que não se desespere. Saiba, não está sozinho e não está louco. O que viu é real. Enquanto escrevo esses relatos, não sei se esse é o termo correto, estou numa mesa de madeira sobre um porão, onde uma jovem de 200 anos se debate com meu sangue sendo administrado em suas veias. Há pregos de prata em suas ancas. Parece cruel? De certo que sim. O que não muda o que ela é, embora eu saiba, ou pelo menos acredite, no que ela já foi. Alguém que não se contentou com uma vida mortal. Eu não nasci exatamente como sou hoje. Houve uma época em que as coisas que eu lido atualmente, para mim e meu irmão, eram fantasias ou superstições da minha família. Ora, eram todos do interior da Bahia, bem onde Deus esqueceu. Na verdade, eu e meu irmão crescemos na região norte do país, antes que meus pais voltassem à sua cidade natal. Então, nunca levamos a sério as histórias que eles e nossos avós nos contavam. Acho que é mais fácil contar-lhe um pouco sobre como tudo começou para mim e meu irmão. Lembro que era uma tarde de sábado, isso por conta da feirinha da semana. Meus pais compravam de tudo na feira, literalmente tudo, de comida a vestimentas. Nossos vizinhos haviam ficado na cidade e pagaram para que eu e meu irmão prendêssemos suas vacas leiteiras. Nossa casinha era no alto de um morro, e me recordo com precisão a forma como já estávamos cansados antes de subir o morrinho para chegar até em casa. Eram 3 sítios próximos e a gente juntou as vacas leiteiras a pé. Ao menos a vista valeu a pena. A lua cheia saindo um pouco antes do anoitecer, bem de trás da nossa casa e da mata logo depois do nosso sítio. Nossos pais haviam saído para coletar maracujás selvagens. Entendo que pode parecer estranho, mas na região da Chapada Diamantina, maracujás selvagens eram abundantes e haviam bons compradores. Não era exatamente a nossa fonte de renda, mas ao menos pagava a mistura da próxima semana. Meu irmão foi o primeiro a notar a demora. Minha mãe odiava nos deixar sozinhos em casa, mesmo eu com meus 16 anos. Meu velho era um caçador experiente e conhecia aquela região como a palma da mão, até melhor que o meu avô. Não fazia sentido a demora. Acho que foi por volta das 9 da noite que ouvimos os primeiros passos sítio afora. Eu estava deitado numa rede, ao lado de um lampião recém-abastecido. Foi a primeira vez que eu senti o tal empurrão, apelido dado por mim. Era como se alguma coisa quisesse que eu alcançasse o facão, pendurado na parede. Quando eu tirei a lâmina da bainha, meu irmão saiu do quarto tão rápido que sobressaltei com o movimento. Seus olhos quase saíam das órbitas. Os passos pararam e ficaram assim por alguns longos minutos. Nesse tempo, meu irmão e eu cochichamos. Eu tinha certeza que não eram nossos pais porta fora, ainda mais com aquela sensação de medo que eu sentia. Romário, por outro lado, achava que eram eles e estavam nos pregando uma peça. Mas nossa mãe, fazendo esse tipo de coisa, ela não faria isso jamais e odiava quando fazíamos algo parecido com ela. Então, os passos voltaram e aceleraram e correram, fortes, decididos. A porta de pau-brasil se estilhaçou com a pancada. Se na época eu soubesse o que estava acontecendo, saberia que aquela força incrível só poderia significar uma coisa: estavam muito bem alimentados. Eram 2, banhados de sangue. Acho que foi o maior deles que veio até mim, enlouquecido, babando. A dor da mordida atravessou qualquer tolerância que eu achei que tinha, como uma estocada de uma espada. O desgraçado foi preciso, bem entre o ombro e a garganta, sem chance de defesa. Sei agora que ele não queria me matar de imediato. Estava no frenesi alimentar, era óbvio, mas consumiria boa parte do meu sangue nas primeiras goladas e deixaria o restante para mais tarde. Ele já havia alimentado-se naquela noite e eu descobriria isso horas depois. O problema para mim e principalmente para ele é que eu senti dor. Eu senti muita dor. Eu não acho que ele sabia o que significavam os meus gritos, mas meus tímpanos quase estouraram com os gritos dele. E isso eu tenho certeza que ele entendeu bem rápido o que significava. Tive a impressão naquele momento, naquela mesma época, que o desgraçado sentiu muito mais dor do que eu. Hoje, provido da experiência, eu sei que o verme, naquele pouco resto de vida que lhe restou, sentira mais dor do que qualquer ser humano experimentaria em toda a sua vida. Talvez ele tenha ingerido umas 50 ml do meu sangue em uma única golada. Por conta disso, ele bateu com tanta força no chão e continuou se debatendo freneticamente a um ponto em que eu pude ouvir os ossos de seu crânio e pescoço arrebentando com agonia. Na pouca luz do lampião, o ar assistia estourar todos os
seus dentes, tamanha a força que ele fizera na mandíbula, tentando desesperadamente conter a dor e a queimação. O outro que caçava com ele não fora tão guloso, embora ainda tenha mordido e começado a drenar a vida do meu irmão. E isso o condenou. Talvez ele estivesse mais controlado, talvez tenha errado a mordida, talvez ele estivesse esperando seu companheiro morder primeiro por garantia. Ou tenha tido sorte. Seja o que for, ele gritou, berrou, vomitou, gemeu como um moribundo nos seus últimos suspiros. Sua corrida para fora fora sobrenaturalmente rápida, mas com um borrão. Ele chocou-se contra o portal da saída, e mesmo eu, o ouvindo quebrar alguns ossos no impacto, ele continuou a fugir, agonizando. Olhando em retrospectiva, ele certamente sabia o que havia ocorrido e o quão azarado ele era. Tentaria encontrar outra presa, especificamente um humano, para tentar se curar ou, quem sabe, prolongar sua existência, até chegar no seu ninho, que jamais estaria próximo dali. Mas era um sábado. Ele não encontraria ninguém dando sorte ao azar, quase 10 da noite, naquelas redondezas. E se encontrasse, sua presa estaria armada. Terminaria como seu companheiro, que eu e meu irmão assistimos definhar enquanto se debatia. Quando finalmente parou de agonizar, o desgraçado estava totalmente distorcido, contorcido, uma massa estranha de carne e osso. Depois de nos recompor, saímos em busca de nossos pais. 200 ou 300 metros do arame que cercava nosso sítio, a lanterna de pilhas que eu segurava iluminou algo que nossos olhos jamais teriam que ver. Na época, menti para o meu irmão, que disse que nosso pai havia lutado, protegido nossa mãe, morrido como um herói, mas ele descobriu por si só que não fora assim o fim de ambos. Acabaram sem sentir dor, sem medo, paralisados, sem o direito de lutar ou gritar. Amanheceu naquele dia, e 2 filhos, agora órfãos, decidiram caçar o outro monstro, e o empurrão se fez necessário outra vez. Eu não sabia por que fazia, mas eu fiz. Para um de nós, caçar e viver está objetivamente em nosso sangue, e passamos aquela manhã inteira no rastro daquele animal. Hoje eu sei que ele era velho, um centenário provavelmente. No desespero e dor, ele ainda manteve-se ocultado, sempre evitando se expor em estradas, caminhos ou atalhos. Um novato teria se exposto de primeira, pasto por pasto, cerca após cerca. Ele tentou ocultar seus rastros. Quando vomitava o próprio sangue, ele não tentava esconder a poça, pois sabia que perderia tempo. Usou a caatinga como escudo e camuflagem. Mas ao meio-dia, eu senti o ferimento em meu pescoço praticamente secar, como se a folha da muda de arnica mais bem cultivada de todo o estado houvesse sido colocada sobre o local da mordida. Eu estava mais forte, mais atento, e não sentia fome, sede ou cansaço. Apenas meu irmãozinho estava cansado e com sede. E eu, apenas a caçada me interessava. Encontramos um sítio 2 ou 3 quilômetros após uma pausa, e às 2 horas da tarde de um domingo, sabíamos que ninguém se encontrava ali. Não exatamente ninguém. Não fora apenas a sede do meu irmão que nos levara até aquela casinha no alto de um morro empastado. Aquela foi a última cartada do sanguessuga. Seu plano eu vi ser executado por outro, alguns anos depois. Ele esperaria os moradores do sítio chegarem e se alimentaria dele, mas haviam se passado mais de 12 horas do ataque, e ele não havia se alimentado depois. Pela minha experiência, ele durou tanto por conta do sangue dos meus pais. Como eu dissera, estavam bem alimentados. Quando o encontramos dentro do sítio, o sanguessuga estava no canto da cozinha, tentando usar a arma que encontrou para finalizar seu sofrimento. Certamente, um centenário sabia que não conseguiria, mas o desespero falava mais alto. Só um caçador de sangue pode matar algo que já não está vivo. O empurrão me fizeram entregar a espingarda para o meu irmão. Algo em mim sabia que aquela morte era dele, e a mesma arma que falhou várias vezes nas mãos do sanguessuga disparou na primeira tentativa do meu irmão. Não fora o tiro que o matara. O sangue do meu irmão faria o trabalho cedo ou tarde, e de fato fez. Mas naquela tarde de domingo, meu irmão e eu finalizamos a primeira caçada dentre centenas. Parece familiar? Se consentiu, então já teve sua primeira caçada. Os poucos de nós que conheci me contaram sempre a própria versão da minha história. Um corrompido nos ataca, nós o matamos, nos tornamos caçadores. Está no seu sangue, eles o temem por isso, morrem de medo de você. Nossos primeiros alvos, que tornaram a mim e meu irmão no que somos, não eram o que nesse tempo estranho é conhecido como vampiro. O nome popular no idioma brasileiro é corpo seco, isso por conta do que acontece quando estão com fome. Caçadores antigos já o citaram em relatos na Europa inteira. Tetragra, na Escandinávia, Der Weitgänger para os alemães, Testriga, na Polônia. São mortos-vivos, rejeitados pela terra. Os que encontramos naquela noite eram de um ninho numa cidade vizinha. Os ninhos são cavernas escavadas pelos próprios, onde se escondem para saltar no tempo, como um deles nos contou. Se já teve sua primeira caçada, tem que se familiarizar com isso. Eles nunca têm a idade que aparentam. Isso me lembra de outra caçada. 2003, era a época de festa junina. Não sabia exatamente o que estava caçando. Minha principal pista eram crianças raptadas e alguns símbolos deixados em animais mortos. Meu palpite era uma convocação, um tipo de feitiço que apenas um coven poderia realizar. Porém, precisaria ocorrer um sabá. Que melhor época para realizar um desses do que em junho? Ninguém notaria. Se sua primeira caçada já aconteceu, então saiba que os filmes e séries estão bem errados sobre os corrompidos, o que eles chamam de bruxas em especial, e por isso estão no topo da nossa lista de caça. Aprendemos bem rápido que, se há as nomeadas
nomeadas como bruxas, então os outros estão por perto, sempre. Minha busca me levou até Cerro, em Minas Gerais. Era o lugar perfeito, porque era o último lugar na Terra que uma bruxa se esconderia. Normalmente, eu iria até o prostíbulo da cidade, depois até o cemitério, e então daria uma investigada nos arredores. Se havia uma bruxa, ela certamente deixaria alguma coisa para trás. Sempre deixam. Mas não precisei de tanto. Logo que cheguei no posto de gasolina, minha recepção foi bem calorosa. Um homem desproporcionalmente alto e seus amigos vieram até mim, e bem interessados. Eram 4, e o fedor de couro morto os entregou de primeira. Nem pude terminar minha cerveja e eles me colocaram para fora. Preferi fugir das provocações. Ali não era o lugar. Aquela tática quase funcionou comigo uma vez em outra ocasião. Eu era um forasteiro, sem o sotaque da região, sem as roupas da região. O alvo perfeito. Meu irmão estava caçando em outra cidade. Eu não poderia contar com ele. Então, apenas saí e fui para um local isolado. Meia hora depois, eles me rastrearam. O engraçado é que nenhum deles me seguiu. Pela forma como me abordaram no posto e como todos ali, naquela lojinha de conveniência, pareciam apáticos, meu palpite era recrutamento ou sacrifício. Quando os 4 que me rastrearam começaram a enrolar as tiras de couro em seus punhos, tive a certeza que me queriam como sacrifício. Precisavam de partes de mim, não de mim. A transformação de um Rugaro, ou como são mais conhecidos, os ditos lobisomem, não é como em um filme, e se já teve sua primeira caçada, vai descobrir um detalhe perturbador sobre a mudança. É muito pior que no cinema. Não há lobo, meio homem, meio fera. É apenas um indivíduo completamente animalesco e enlouquecido. Os gritos são como de um esquizofrênico, mas você poderia atirar neles quantas vezes quisesse e pudesse. E o mal os intimidaria. Ele continuaria a te rasgar até você estar em pedaços. Um deles era mais novo, obviamente, e do meu ponto de vista, aquela fora sua primeira mudança de fato. E sua última. Ele avançou com tudo sobre mim, saltando tão alto que mais pareceu voar até meu facão banhado a prata. Se a pergunta já lhe veio à mente, sim e não. A prata não mata corrompidos, mas sim quem empunha. A lua tem certa influência, mas é muito mais uma desvantagem para eles. Na lua cheia, são mais fortes, porém, proporcionalmente mais descontrolados e selvagens. Na nova, são praticamente inválidos, moribundos, embora seja quando a maldição menos os estressa. A maior diferença entre os filmes e os reais é que fora da 4ª noite da semana de lua cheia, a transformação só pode ocorrer através de amuletos. Sem eles, são apenas loucos varridos. Daí o motivo de sempre estarem próximos da bruxaria. Os mantém na linha e fornecem os amuletos. No primeiro dia da semana de lua cheia, aquele jovem Rugaro poderia se curar de todos os ferimentos que já lhe ocorreram quase instantaneamente, menos aquele feito por meu facão. Aquele corte profundo em seu peito se curaria como o ferimento de qualquer humano normal, e seria, e de fato foi, fatal para ele. O mais alto era o líder, e fugiu com os outros 2 assim que viram o novato se contorcendo. Era bem velho, obviamente. Tinha cerca de 2 anos como o Rugaro, eu acredito. Vai descobrir rápido que não vivem muito. Até onde sei, o recorde conhecido é 5 anos. Por que duram tão pouco? Porque ou as bruxas que os criaram os matam para não atrair atenção, ou os outros o fazem. Ou um ou o outro. Eu rastrei o restante do grupo até uma mata próxima. Não entrei, eu tinha pouca informação e não queria arriscar de entrar em um ninho. Aqueles 4 poderiam ser apenas uma fração da matilha. O que eu sabia, e compartilhei com meu irmão assim que ele chegou, é que o sabá ocorreria logo. Provavelmente começaria na noite seguinte à minha chegada. Estavam nitidamente com pressa. Meu palpite era que uma velha bruxa estava no final de sua vida natural. Tentaria burlar a morte através de uma convocação, oferecendo um pagamento de sangue. Porém, graças aos registros de outros caçadores mais velhos, sabíamos que ela não poderia fazer algo assim sozinha. Usaria outras bruxas mais novas e desinformadas para realizarem os feitiços, e de certo, as ofereceriam como parte do acordo. Se minha teoria estivesse certa, seria um belo acordo para o demônio que ela convocasse. Que descobrimos foram 9 desaparecidos, e todas crianças, com menos de 10 anos. Os caçadores mais velhos que havíamos conhecido nos informaram que eram necessárias 4 bruxas para uma convocação, e um feitiço desse tipo leva 7 dias para ser finalizado. Se matam 4 sacrifícios para conseguir os ingredientes, na falta de um termo melhor, mais as ofertas, as crianças certamente, mais o contrato, que precisaria de pelo menos 10 anos para estar válido, digamos dessa forma. O que significava que a velha passou pelo menos os últimos 10 anos se preparando para aquele feitiço. Usar a nossa vantagem do sol era impossível, e logo notamos que os moradores da cidade não gostavam da nossa presença sem motivo algum, o que significava que não podíamos caminhar na luz do dia. Nosso meio de ação foi o óbvio, esperar a noite e caçar a velha. Naquele anoitecer, notamos que os moradores de Cerro estavam praticamente dopados. Alguns dos que queriam nos fora da cidade nem sequer reagiam a nos ver. Romário e eu encontramos o sabate acontecendo em plena montanha. Fogueiras, danças, símbolos e muito sangue. Mesmo sem a vantagem do sol, conseguimos lidar facilmente com os Rugaros e as bruxas mais novas. A mais velha estava dentro de uma espécie de banheira de sangue, improvisada a partir de uma canoa. Confesso que nessas minhas décadas de caçada, aquela foram uma das poucas vezes que não consegui discernir se o que eu via era real, mesmo já presenciando coisas indescritíveis. Quando a velha bruxa saiu de dentro do sangue, ela revelou-se uma criança de 6 a 8 anos no máximo, mas
Mas, Deus do céu, aquela coisa tinha a pele e as feições de uma idosa em um corpo de criança. Não usamos armas de fogo. Nossas lanças de facões banhados com nosso sangue já foram suficientes. Salvar as crianças talvez tenha tirado um pouco do peso sobre nossos ombros. As bruxas ainda tinham pegado os ingredientes de 4 vítimas, mas aquela coisa desproporcional realmente me deixou angustiado por algumas semanas. Eliminamos todos do Coven, deixando a velha por último. Sabíamos que o feitiço sobre a cidade desapareceria junto com ela. A velha criança, descobri mais tarde com outro caçador, era chamada de La Befana nos mitos italianos, mas no Brasil, a maioria dos estados a chamam de Pomba Gira. Elas se fingem de criança para fugir dos caçadores, sendo adotadas e tomando os maridos de suas mães adotivas. A que capturamos, depois de uma longa semana de conversas, se me entende, revelou-se ter mais de 300 anos. Ao que se lembra, ela estava aqui, no exato ano em que Vila Rica foi fundada, cidade que hoje conhecemos como Ouro Preto. Registramos o máximo de informações que ela pôde nos dar, datas, nomes, ninhos que conhecia, novas uniões que estavam acontecendo, tudo que conseguimos extrair dela. Finalizar nosso trabalho não foi fácil. Ela temia tanto a morte ao ponto de matar centenas ao longo de 3 séculos para impedir a própria, mas o empurrão deu-nos o sangue frio necessário. Se ler essas páginas, lembre-se que, sim, eles são caídos, corrompidos, mas ainda são monstros, e para alguns foi por escolha própria. Rogério Summers, 11 de agosto de 2014.